Bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós. Começamos com declarações do ministro das Relações Exteriores, Giron, alto representante Sar Kallas, e depois abriremos para perguntas. Por favor, alto representante da UE para Assuntos Exteriores Kaja Kallas, bem-vindo a Jerusalém, DC, capital de David. Agradeço sua visita e apreciamos sua amizade. No mês passado, você me recebeu em Bruxelas e renovamos a importante reunião do Conselho de Associação UE-Israel. Foi uma oportunidade para conduzir um diálogo construtivo e aberto. A União Europeia é o maior parceiro comercial de Israel e um aliado importante. Compartilhamos uma história comum, em parte dolorosa, valores compartilhados, desafios compartilhados e interesses compartilhados. Às vezes também há diferenças de opinião. Isso é normal. Israel é um ativo estratégico para a Europa. Estamos agora lutando a guerra do mundo livre. Irã, Houthis, Hamas e Hezbollah nos atacam, porque estamos próximos. Mas não se enganem, a guerra é contra a civilização ocidental, contra seus valores e seu modo de vida. É natural para nós esperarmos mais apoio da Europa. Vimos esta manhã o ataque terrorista bárbaro, perto de Yokneam, que custou a vida de um homem de 75 anos. Este é um resultado da incitação contínua na autoridade palestina. Em nossa região perigosa, estabilidade e desradicalização não podem ser alcançadas através da fraqueza. Somente depois que o ISIS foi derrotado no campo de batalha, ele parou de atrair jovens europeus para suas fileiras. Não é verdade que ideologias radicais não podem ser derrotadas. Se o terror e o extremismo forem erradicados no Oriente Médio, isso tornará a Europa mais segura. E se não, o oposto será o caso. Há uma semana, Israel está operando contra o Estado terrorista do Hamas em Gaza. Israel concordou com as propostas do enviado especial dos PUC-UA, Steve Witkoff, para estender o cessar-fogo temporário. Mas o Hamas as rejeitou 2 vezes. Eles ainda mantêm em cativeiro cruel 59 de nossos cidadãos como reféns. Eles não nos deixaram escolha. A guerra pode acabar amanhã. Com a libertação de nossos reféns, a desmilitarização de Gaza e a retirada das forças armadas do Hamas e da Jihad Islâmica de lá. A guerra não é uma ideologia. Ficaríamos felizes e ficaremos felizes em alcançar nossos objetivos por meios diplomáticos. Mas se isso não for possível, não temos escolha a não ser continuar nossos esforços militares. Não alcançar nossos objetivos de guerra teria consequências terríveis para Israel, para nossa segurança e para toda a região. Israel está agindo de acordo com o direito internacional. O artigo 70 do primeiro protocolo adicional da Convenção de Genebra exige ajuda quando a população civil não está adequadamente abastecida. Durante os 42 dias de cessar-fogo, Israel permitiu que 25.000 caminhões de ajuda entrassem em Gaza. De acordo com o artigo 23 da 4ª Convenção de Genebra, um lado não é obrigado a permitir a entrada de ajuda se for provável que ela auxilie os esforços militares ou econômicos do inimigo. O Hamas usou os bens para financiar suas atividades, restaurar suas capacidades militares e recrutar novos jovens terroristas. E como o presidente Biden disse em 18 de outubro de 2023, se o Hamas desviar ou roubar a assistência, isso impedirá a comunidade internacional de poder fornecer ajuda. Deve ser afirmado claramente: nenhum país é obrigado a facilitar uma guerra contra si mesmo. Israel não deve ser submetido a um padrão diferente. Girep, Israel e a UE
compartilham muitos desafios. Junto com nossos amigos americanos, devemos nos unir contra o eixo do mal do Irã, os Houthis, o Hamas e o Hezbollah. Acredito que o que começamos em Bruxelas pode transformar nossos desafios em oportunidades. Pode trazer mais estabilidade e prosperidade para Israel, para a Europa e para o mundo livre. Obrigado. Ministro das Relações Exteriores, alto representante, por favor. Obrigado. Ministro das Relações Exteriores, Saar Caro Gedeon, é importante estar em Israel hoje, embora eu desejasse que fosse em circunstâncias diferentes. Permitam-me começar condenando os ataques de ontem ao rabino na França. Não há lugar para o antissemitismo na Pérsia e Europa. Nos encontramos exatamente há um mês após o Conselho de Associação UE-Israel em Bruxelas. E é claro que somos parceiros muito bons. Israel é um parceiro muito relevante de comércio e investimento para a União Europeia e também um grande jogador no crescente setor de tecnologia. Infelizmente, minha visita ocorre em um momento difícil. A quebra do cessar-fogo causou uma terrível perda de vidas. Esta manhã também me encontrei com as famílias dos reféns e sempre, você sabe, ouvir as histórias é muito, muito difícil. Eu, novamente, condeno fortemente a violência do Hamas. Nunca é fácil encontrar as famílias que perderam seus entes queridos ou não saber o destino de seus entes queridos. Por tantas semanas em cativeiro, a UE se solidariza com Israel e seu povo, após os horríveis ataques de 7 de outubro de 2023. E eu reitero agora o que disse esta manhã. Retomar as negociações é a única maneira viável de acabar com o sofrimento de todos os lados. A violência alimenta mais violência. O que estamos testemunhando agora é uma escalada perigosa. Está causando incerteza insuportável para os reféns e suas famílias e está igualmente causando horror e morte para o povo palestino. Ministro Saar, como destaquei quando nos encontramos há um mês, a segurança de Israel é extremamente importante para a União Europeia. Os israelenses devem poder se sentir seguros em suas próprias casas. Israel tem o direito de autodefesa contra ataques terroristas, seja do Hamas, dos Houthis ou do Hezbollah. No entanto, as ações militares devem ser proporcionais, e os ataques israelenses na Síria e no Líbano correm o risco de uma escalada maior. Os passos fundamentais aqui são reafirmar o cessar-fogo, garantir a libertação de todos os reféns e retomar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza com o objetivo de um cessar-fogo permanente. A União Europeia pode ajudar, seja reafirmando nossa missão de passagem de fronteira em Rafah ou fornecendo mais assistência humanitária. Tivemos uma discussão muito franca e agradeço por isso. É difícil olhar para o futuro quando bombas caem, mas precisamos manter a esperança viva. A UE acolhe o Plano Árabe para a reconstrução de Gaza. Eu discuti ontem no Cairo com o ministro das Relações Exteriores, Abdel Lati, e o Comitê Ministerial Árabe Islâmico. Mais trabalho precisa ser feito em questões como o compartilhamento de custos e o futuro da governança de Gaza, mas vemos isso como uma boa base para avançar. Também levantei as preocupações da UE em relação à situação na Cisjordânia. E, finalmente, sobre o Irã, concordamos com a imensa ameaça que o Irã representa para a região e a estabilidade global. O Irã é uma ameaça também, apoiando a guerra da Rússia na Ucrânia. O Irã nunca deve ser autorizado a adquirir ou construir uma arma nuclear, e a UE apoia todos os esforços diplomáticos nesse sentido. Ministro das Relações Exteriores Saar, caro Gideon, obrigado novamente por me receber hoje. Seu alto representante, perguntas, por favor. Vozes, por favor. O microfone será entregue. Sou James Mackenzie, da Reuters. Uma pergunta para o ministro e depois uma para o alto representante. Ministro,
Dada a escala da operação israelense em Gaza, no momento, você vê as tropas israelenses sendo retiradas em breve? Ou Israel se sentirá obrigado a manter uma presença de tropas em Gaza e assumir a distribuição da ajuda por conta própria? E, para o vice-presidente, dado tudo o que está acontecendo na Europa, na Ucrânia e assim por diante, você vê a Europa tendo a capacidade e, francamente, o interesse político em assumir um papel de liderança para ajudar a moldar o futuro de Gaza após a guerra? Se eu entendi a pergunta, a resposta é que teremos que garantir quando renovaremos, facilitando isso. E que isso será feito de uma maneira diferente do que aconteceu durante os primeiros 70 meses desta guerra. Não vou elaborar como, mas de uma forma que não empodere o Hamas, não lhe dê a oportunidade de usá-lo como um motor financeiro. E o motor financeiro é ajudando-o em seus esforços militares, o que é simplesmente impossível do nosso ponto de vista. Sim. Então, os problemas dos nossos vizinhos hoje são os nossos problemas amanhã. E, portanto, o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo em Israel é muito importante para nós. E, claro, não. Vemos, então, nenhum papel para o Hamas no futuro governo de Gaza. Definitivamente precisamos discutir como a governança de Gaza é prevista, como será o futuro, e a União Europeia está pronta para participar dessas discussões, para que possamos prevenir esses problemas de acontecerem no futuro. É claro que a União Europeia está apoiando a luta contra o terrorismo. A segurança de Israel é muito importante para a União Europeia, mas também os direitos dos palestinos precisam ser respeitados. Lisa Berman, Times of Israel, primeira pergunta para o ministro das Relações Exteriores. Há discussões ou planos para impor um governo militar completo em Gaza? Isso é algo que está surgindo nas conversas com os americanos esta semana? E para o alto representante, quando você fala sobre o que deve acontecer em Gaza, você não fala sobre a vitória de Israel, a derrota do Hamas. Você diz que as negociações devem começar. A violência causa mais violência. Esses mesmos princípios se aplicariam à guerra entre a Rússia e a Ucrânia na Europa? Bem, a resposta simples para a sua pergunta é que ainda não foi decidido pelo nosso gabinete. Sim, os mesmos princípios se aplicam. Você sabe, a Rússia atacou brutalmente. A Ucrânia foi para um... Próxima pergunta, por favor. Haaretz, por favor. Olá, Lisa Rosowski do Haaretz. Eu, tenho uma pergunta para o alto representante e para o Ministério das Relações Exteriores. Então, minha primeira pergunta é para você, Israel, e especificamente o M. O ministro Saar tem uma postura muito fortemente negativa em relação ao governo interino na Síria. E o senhor Uemta Shara, eles alertaram o Ocidente e a UE para não se deixarem encantar pelos ternos jihadistã. E estão interessados em que as bases russas permaneçam na Síria. O que você acha dessa postura e qual é a sua posição em relação à ocupação israelense da zona tampão e ao apelo para desmilitarizar o sul da Síria ao sul de Damasco? E, ministro Saar, ontem 2 funcionários do seu ministério não conseguiram responder no Knesset se foram consultados sobre a conferência com os partidos de extrema-direita que está ocorrendo esta semana em Jerusalém. Há uma indignação muito séria entre as comunidades judaicas na Europa em relação a esta conferência. No entanto, você está participando dela. Você considera se retirar? Ok, eu tenho uma resposta mais longa. Sim. Sobre a sua pergunta sobre interino, governo na Síria, claro, nossas preocupações são as mesmas. Eles dizem as coisas certas, mas farão as coisas certas. Mas discutimos isso na União Europeia, entre todos os Estados-membros,
E nossa visão é que, ok, precisamos de uma Síria estável. O povo sírio sofreu muito. A Síria é um país muito diverso, com diferentes grupos. Então, estes precisam ser incluídos no governo, para governar Gaza. Por que estamos avançando com a suspensão das sanções é que para construir a Síria, quero dizer, as pessoas precisam ter acesso aos serviços. E se as pessoas tiverem acesso aos serviços, as empresas podem, você sabe, se estabelecer, ter empregos, pagar salários. Então, as pessoas também têm esperança. E se elas têm esperança, então há menos confrontos e menos caos, porque podem ver que há um futuro. E você não precisa fazer isso. E essa é a nossa abordagem no momento. Sim, estamos olhando para isso, você sabe, abordagem passo a passo. Queremos ver e temos a pressão sobre eles para fazer também as coisas certas, não apenas dizer as coisas certas. Acho que temos essa pequena janela de oportunidade para colocar isso no caminho certo. E precisamos usá-la porque realmente não temos outras opções. Obrigado. Sim, claro, discutimos isso. As ações de Israel e sentimos, né? Que essas coisas são desnecessárias porque a Síria não está atacando Israel no momento. E isso alimenta mais radicalização. Isso. Também é contra Israel, o que não queremos ver, porque, como eu disse, a segurança de Israel também é muito importante para nós. Sim, por favor. Sim. Oi, Marisa Newman da Bloomberg. Pergunta para o ministro. Quão preocupada está Israel com a presença militar turca na Síria? E há alguma expectativa de um confronto militar futuro entre Israel e Turquia em solo sírio? Com relação à primeira pergunta, gostaríamos de ver as mesmas preocupações na comunidade internacional. Assim, pelo menos com os mesmos padrões em relação à presença turca na Síria. Com relação à segunda pergunta, não queremos confronto com os turcos na Síria ou em qualquer outro lugar. Obrigado. Esta conferência de imprensa está encerrada. Muito obrigado.